Vamos lá, estamos aqui em mais um episódio de Arte na Contramão. Eu sou o Diogo Andrade. Eu sou o Jânio Gouveia. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que é sobre família cristã, mitos e realidade. Olha, mais um episódio especial aqui no nosso podcast com este assunto que é bastante polêmico, tá? E a gente vai mergulhar nesse tema que está no coração da sociedade e principalmente da igreja, mas que é frequentemente cercado por muitas confusões e idealizações irreais, que é a respeito da família cristã. Mas antes disso, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top, som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. Alex Wellington, da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. É isso aí, olha. Nós vivemos em uma época onde o modelo familiar bíblico é constantemente desafiado pela cultura e, ironicamente, por entendimentos errados dentro da própria comunidade da fé. Qual é o custo de buscar uma família perfeita que não existe? Como o cristão deve, de fato, encarar o papel de marido, esposa e pai em tantas pressões que existem hoje na sociedade? Para desvendar esses mitos e buscar a verdade bíblica sobre o casamento e os filhos, o conceito de família, temos a honra de receber uma das vozes fundamentais nesse assunto. Ele tem se dedicado, tem debruçado sobre esse assunto, tem escrito já livros sobre esse tema, que é o pastor Alex Wellington. Pastor, muito bem-vindo e gostaria de pedir que o senhor se apresente para aqueles que porventura ainda não o conhecem. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite para estar com vocês aqui. Obrigado pela apresentação. Meu nome é Alex Wellington, eu sou pastor em Brasília, sou pastor da IBRA. IBRA significa Igreja Bíblica Reformada da Aliança, é um ministério que só tem aqui em Brasília, já existe há aproximadamente 12 anos, e eu atuo no campo do aconselhamento bíblico. Recentemente concluí meu mestrado em aconselhamento bíblico e nos últimos 10 anos tenho caminhado na área de aconselhamento bíblico de casais. Então, minha agenda, especificamente hoje, ela é uma agenda voltada para atender casais que estão passando por crises, casais que estão se divorciando, ou até mesmo na área de educação de filhos, que também é uma área que eu tenho atuado muito nos últimos anos, ajudando pais que não sabem mais o que fazer com seus filhos, principalmente aquelas que foram diagnosticadas com TDAH ou diagnosticadas com TOD. Então, hoje, minha agenda ela é composta especificamente na área do aconselhamento bíblico, na área de família, que é uma área que eu já pesquiso já há muito tempo, e Deus tem me dado a graça de atuar nessa área aí a nível de Brasil. Também na pós-graduação, da qual eu sou professor, e a disciplina de resolução de conflitos conjugais, é uma disciplina ministrada por mim, Então, a gente já tem trabalhado muito nessa área aí, e é sempre um desafio para a gente, porque cada casal que chega é com uma cosmovisão diferente, são com pressupostos não bíblicos, e isso tem sido uma das coisas que tem gerado muito problema dentro dos casamentos, a falta de compreensão daquilo que a Bíblia realmente ensina sobre esse tema. Ok. Antes de nós entrarmos nas perguntas centrais, vamos entender, na verdade, o que é o casamento cristão, Pastor Alex, para quem está nos vendo ou nos ouve, porventura, qual é a definição bíblica de um casamento e de uma família cristã? E também, qual é o propósito de Deus para o casamento? Ok, nós precisamos olhar para a criação,
Gênesis, os capítulos 1, 2 e 3 são os capítulos que nós chamamos de matriz teológica, e lá nós temos uma estrutura desenvolvida para a família. Então, a família ela é criada por Deus a partir de um padrão que é homem, mulher, e da união desse casal, então nós temos os filhos. Então, quando nós estamos olhando para essa matriz de Gênesis, fica muito claro que família é a união, tanto que lá vai falar, deixará, o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. Então, uma família dentro do padrão bíblico é a união de um homem e uma mulher, o qual deixam pai e mãe para constituir a sua própria família, e a partir dessa constituição de um novo ambiente familiar, dá continuidade à espécie humana dentro de um propósito único, que é a glória de Deus. Quando a gente está olhando para o propósito do casamento, e isso é interessante, por quê? Porque a minha experiência no aconselhamento bíblico me faz compreender e ver que as pessoas elas casam por motivações erradas. Eu caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz, eu caso para completar a felicidade do outro, eu casei para sair de casa, eu casei para ter sexo livre, e na verdade o casamento ele não tem essa finalidade. O casamento ele tem um comprometimento com a glória de Deus. E isso está lá na criação. E isso nós vamos ver lá em Paulo, em Efésios capítulo 1, que nós fomos criados para a glória de Deus e para o louvor da sua glória. Então, Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais, ou seja, qualquer outra coisa façais. Então, o meu casamento ele tem que ter comprometimento com a glória de Deus. Então, nós temos vivido uma era de um casamento muito antropocêntrico, de um casamento muito cheio do eu, muito cheio das minhas vontades, muito cheio do meu querer, e isso é um problema para o casamento. Ou seja, a glória de Deus ela foi removida, e é por isso que o número de divórcios aumentou nas últimas décadas, inclusive dentro das igrejas, por causa que se perdeu exatamente esse foco. Para que casamos? Casamos para a glória de Deus. Casamos para que a partir da minha união com a minha esposa, Deus seja glorificado em todas as coisas. É interessante isso aí, porque eu lembro que na época que eu casei, lá uns quase 30 anos atrás, o nosso conceito, que era nos passado, inclusive, na época, quando ainda estava na IPB, eu lembro, os primeiros ensinos, era um conceito de um casamento onde o meu propósito para o casamento era fazer a minha esposa feliz e ela também, em contrapartida, me fazer feliz. E muitos anos depois, muito mais recentemente, com os estudos do aconselhamento bíblico, inclusive, eu pude descobrir e aprender que não é nada disso. Então, pastor, o que determina um casamento? Qual é o perfil de um casamento cristão? Ele é muito mais do que simplesmente um contrato civil, ou assinar um simples papel, ou um relacionamento comum. Eu vou juntar, já estou casado. O que realmente faz um casamento cristão genuíno? Essa é uma discussão muito, muito grande dentro do aconselhamento bíblico e até mesmo dentro das igrejas por onde eu tenho passado aí no Brasil, dando aula e palestras para casais, porque nós precisamos compreender o conceito de casamento a partir da aliança. Então, quando eu estou pensando em uma união, nós temos 3 tipos de união. Nós temos a união sacramental, que é feito na Igreja Católica por um padre. Nós temos a união civil, ou contrato civil, que é chamado de casamento civil, que é aquele feito lá no cartório por um juiz de paz. E nós temos o casamento que é feito na Igreja Evangélica por um pastor. Então, a grande questão para nós é se todos esses arranjos, eles são arranjos que estão dentro daquilo que é previsto para um casamento aliancista.
O casamento aliancista, e só rapidamente para a gente compreender uma questão importante nesse momento, é que uma das coisas que a igreja cristã ela comprou, essa ideia de que se juntar ao casamento civil, ele é suficiente para estar longe do pecado, né? Então, as pessoas hoje casam no civil e elas acham que perante Deus elas estão casadas. Eu casei em 2000 e quando eu casei, ainda tinha-se aquela prática de se casar no civil, mas você só ia morar com seu cônjuge depois do casamento religioso, quando você recebia a bênção do pastor, que você fazia o juramento no altar do Senhor, que as suas alianças elas eram consagradas no altar do Senhor. Então, muita gente hoje nas igrejas estão casadas no civil e elas acham que perante Deus elas estão pecadas e elas estão casadas. E eu costumo dizer que esse sexo praticado por casais que estão casados somente no civil, ele não é um sexo abençoado por Deus. Em outras palavras, eles estão em pecado e eles estão praticando o pecado da fornicação. Por quê? Porque o casamento civil, a gente precisa entender que é algo que foi criado aproximadamente no ano de 1800, 1700. Então, como que ficava o casamento antes disso? Para que serve um casamento civil? O casamento civil, na verdade, é como se ele fosse uma instituição de uma empresa. Então, vai lá um homem e uma mulher, né? Eles assinam um documento que eles chamam de certidão de casamento, mas que é um contrato, aonde tem lá as cláusulas de rescisão no caso de falência da empresa. Todo contrato tem a falência da empresa, o que fazer com os bens. O que é uma certidão de casamento? Ela é exatamente isso. Então tem lá, tipo de casamento, comunhão total de bens, comunhão parcial de bens. Isso significa o quê? Se o casamento acabar, ou seja, se a empresa falir, já está determinado o que vai acontecer com os bens dessa empresa. Então, na verdade, eles deram um nome bonito, chamado casamento civil, quando, na verdade, é um contrato civil, o que está sendo feito num cartório. Não é um casamento. E os cristãos, eles precisam entender isso, né? Eles precisam se apresentar diante do Senhor, no altar do Senhor, fazer o juramento aliançado, um juramento aliancista com Deus. E uma outra coisa que é importante nós compreendermos é que essa aliança, ela só é possível quando os dois têm uma aliança pessoal com Cristo, ou seja, quando os dois são crentes. Então, por isso que as pessoas me perguntam, o senhor faz casamento de dois crentes? Não faço. O senhor faz casamento misto de um crente com um não crente? Não faço. Ora, quando a gente está lendo Deuteronômio capítulo 7, Israel lá é advertido a não se juntar. Deus diz, olha, eu vou entregar a vocês 7 gerações muito mais poderosas do que vocês, mas vocês não tomarão os filhos dessas gerações para vossas filhas, e nem as filhas dessas gerações para os vossos filhos, porque eles virão e farão vossos filhos se perverterem e se afastarem do meu caminho. Então, o cristianismo, via de regra, é uma das únicas religiões do mundo que casa com pessoas que não são da mesma fé. Você vai ver, o muçulmano só casa com pessoas da mesma fé, né? O judeu só casa com pessoas da mesma fé. O cristão não. O cristão, ele casa com cristão, ele casa com católico, ele casa com espírita, ele casa com macumbeiro. Não, nós devemos casar com pessoas que professam a mesma fé. Quando nós estamos lendo Esdras capítulo 9, que Esdras recebe a notícia que o povo, quando estava lá na Babilônia, casaram com pessoas que eram descendentes daquela geração, Esdras, ele rasga a sua roupa, ele se derrama em vergonha e desespero diante do Senhor, ele pede perdão a Deus, e Esdras ele usa um termo até bem forte, porque diz que eles mancharam a geração santa. Né? Eles macularam a geração santa como o judeu tomou para si mulheres de outras nações. E aí no capítulo 10, o que Esdras vai fazer? Ele vai chamar todo o povo e vai dizer, olha, dei um beijo aí na sua esposa, dei um beijo nos seus filhos, mandem eles embora e agora vocês vão se casem com pessoas que sejam da descendência abraâmica. Olha a importância, né, daquilo que nós compreendemos como um casamento. 1 Coríntios, ele vai falar, não vos ponhais em julgo desigual. O
Que comunhão há entre a luz e as trevas? Como é que um crente vai casar com um católico? Nós não estamos aqui dizendo que católico não presta, que o espírita ele não presta. Não, a questão não é essa, a questão é a fé. Né? Porque você imagina, como é que um cristão casa com um católico e aí a criança nasce? Ora, os católicos têm a sua adoração às imagens, têm suas preces, têm suas rezas, têm seus textos, né? E a gente fica então se perguntando que tipo de educação essa criança ela vai receber. E se nós que não compreendemos essa perspectiva da adoração às imagens, como que vai ser essa casa? Então vai lá um cristão casa com um espírita, né? Aí um tá lendo o Evangelho de Mateus, o outro tá lendo o Evangelho de Allan Kardec, né? Nós estamos aqui orando ao Senhor e o outro tá lá invocando os mortos. Então você percebe a confusão que é para esse casamento no aspecto da fé. Então a aliança, ela é algo que deve ser feito. O casamento, ele tem que ser apresentado diante de Deus. Um homem e uma mulher que tenha tido a sua experiência pessoal com Deus, o seu encontro salvífico com o Senhor, deve se apresentar diante de Deus para fazer esse juramento, né, e receber, então, essa bênção. E aí sim nós temos um casamento aliancista. Do contrário, ou ele será um sacramento da Igreja Católica, ou ele será um contrato social na perspectiva do casamento civil, ou será apenas um casamento religioso dentro da Igreja Evangélica, né? Então, aliança, casamento aliançado com Deus. Dois crentes, homem e mulher, que tiveram uma experiência com Cristo salvífica, apresentam diante do Senhor, no altar do Senhor, para formar essa aliança, receber a bênção do Senhor e fazer esse juramento aliancista. Interessante, né? E só voltando num ponto do que o pastor Jânio falou a respeito do pensamento que era fazer o outro feliz, né? Uhum. Naquela época, ele falou 30 anos atrás, e eu que sou mais pra cá, né? Eu fui aprender de que esse fato não é verdadeiro quando me mudei para Cuiabá, uns 8 anos atrás. Porque ainda se tem esse entendimento, e é muito forte dentro das igrejas cristãs, a respeito do fazer o outro feliz. Eu já vi casamentos feitos dentro de igreja, o pastor lá falando, olha, você tem que fazer o outro feliz. É verdade. Pois é, você vê que isso é interessante, porque no aconselhamento bíblico eu encontro muitos casais, né? E aí, para mim, o desafio é, porque as pessoas, elas quando começam a entrar em crise e querem se separar, é porque o seu casamento chegou num ponto de tristeza, né? O nosso casamento não dá mais certo, a gente não consegue mais se entender, não há felicidade, acabou o amor. E aí eu pergunto para eles assim, mas aonde na Bíblia felicidade é alicerce de casamento? Aonde na Bíblia o amor, ele é alicerce de casamento? A alegria é alicerce do casamento. Porque essa coisa, acabou o amor, acabou o casamento. Biblicamente isso não existe. Né? Qual é o alicerce do casamento? A glória de Deus. Então, acabou o amor, ok. Eu vou continuar meu casamento mesmo não amando mais minha esposa. Se a minha esposa não me amar mais, ela vai continuar casada comigo, mesmo não me amando mais, porque exatamente nós assumimos um compromisso de viver esse casamento para a glória de Deus, independente de qualquer coisa. Como nós somos uma cultura sentimental, tudo nosso é sentimento. Então, tudo tem que ter amor, né? E aí, de novo, a gente vai pairar no campo das emoções. Então, acabou o amor, acabou o respeito, acabou não sei o quê, então acabou o casamento. Não acabou o casamento continua, porque ele é um desafio. Viver o meu casamento para a glória de Deus sem amar a minha esposa. Viver o meu casamento para a glória de Deus sem amar o meu esposo. Né? E aí que Deus ele é glorificado. Por quê? Porque eu não estou buscando aquilo que é meu. Eu não estou buscando o meu interesse, mas eu estou buscando aquilo que é de Deus e o propósito que eu firmei diante do altar do Senhor, de que somente a morte me separasse. Eu não disse, quando acabar o amor, o casamento acaba. Quando acabar a alegria, o casamento acaba. Quando eu ficar triste, o casamento acaba. Não, eu disse, até que a morte separe. E é por isso que é na saúde, na doença, na alegria
e na tristeza. Né? É por isso que é em todo o tempo. Por quê? Porque em todo o tempo Deus ele deve ser glorificado. Pastor Alex, então, eu acho que a gente está dentro da outra pergunta que eu faria para o senhor. Então, isso seria um erro de entendimento que as pessoas têm em relação ao casamento cristão dentro do convívio? Essa ideia distorcida a respeito do que é fato dia a dia de um casamento cristão? Isso é um efeito, é um conceito distorcido. Eu me lembro que eu aconselhei um casal e uma esposa, ela estava muito sofrida nesse casamento e ela olhou para mim e disse assim: pastor, Deus não me colocou nesse casamento para sofrer. E aí eu perguntei para ela qual era o entendimento dela da teologia do sofrimento. E aí eu falei para ela o seguinte: olha, eu vou lhe dar 15 dias para a irmã estudar a teologia do sofrimento. A irmã vai voltar e eu quero que a irmã me diga onde é que tem na Bíblia que Deus não quer que a gente sofra. Aonde é que tem promessa na Bíblia de que nós não vamos sofrer. E o casamento, ele é uma das áreas de sofrimento também. Porque nós vamos sofrer na escola, desde pequeno, a gente vai sofrer na faculdade, a gente vai sofrer no trabalho, no meio da família, com os vizinhos e dentro do casamento. E aí ela voltou com 15 dias, e aí eu perguntei: e aí, minha irmã? A irmã pesquisou, pastor? Pesquisei, li, fui na internet, não achei nenhum versículo que diga que Deus não me promete que eu não vou sofrer. Eu digo: pois é. Então o seu desafio é transformar o seu sofrimento no casamento para a glória de Deus. É pegar toda a sua dor e converter isso em glória de Deus. Porque foi para isso que a irmã foi chamada, para viver para a glória de Deus no trabalho, para ser uma funcionária que aponta para a glória de Deus, para ser uma filha que aponta para a glória de Deus, para ser uma vizinha que revela a Cristo e ser uma esposa que revela a Cristo. Então nós somos chamados em todos os ambientes sociais que nós estamos inseridos a vivermos de forma que Cristo ele seja visto em mim e Deus ele seja revelado e a glória dele seja mostrada, né, através dos meus atos. E aquilo para ela foi um susto, né? E aí foi uma das pessoas que disse: mas o amor acabou. Pronto. E quem foi que disse que você tem que se divorciar por causa disso? Você pode ser uma mulher bíblica, e isso aqui é interessante, porque ser um homem bíblico e uma mulher bíblica, um esposo bíblico e uma esposa bíblica, não tem a ver com sentimento, tem a ver com obediência a Deus. É você ter um coração obediente a Deus. Então eu posso ser o melhor marido do mundo odiando a minha esposa, querendo matar a minha esposa. Eu posso ser o melhor marido do mundo, porque não tem a ver com os meus sentimentos em relação à minha esposa. Tem a ver com a minha obediência a Deus e o padrão que ele estabeleceu nas Escrituras para mim. Então eu posso ser o melhor marido do mundo. Minha esposa pode ser a melhor esposa do mundo, uma esposa bíblica, me odiando, querendo tacar o ferro quente nos meus peitos, jogar a panela de óleo na minha cara. Ela pode ser uma esposa bíblica, porque, de novo, eu repito, o aspecto está onde? Não é no que o meu coração quer, mas é para o que eu fui criado. Então eu fui criado para a glória de Deus, e Deus disse: um marido bíblico é assim e uma esposa bíblica ela é assim. Só que a gente não aprende isso, né? A gente aprende felicidade, que o marido vai chegar, vai levar café na cama, a esposa vai fazer todos os querer do marido, e aí tem um livro muito bom que infelizmente está esgotado, que é um livro do Paul Tripp chamado O que Você Esperava, né? Expectativas do casamento e a realidade do casamento. E nesse livro o Paul Tripp ele vai trabalhar isso. É um livro que está esgotado, infelizmente, mas vale muito a leitura, porque ele trabalha esse conceito de expectativa, o que nós esperamos do casamento e o que é realmente esse casamento. Então a minha expectativa é: meu marido vai viver para mim e eu vou viver para meu marido. E a realidade é o quê? Não funciona bem assim. Nem sempre a minha esposa vai fazer tudo o que eu quero e eu nem sempre vou fazer tudo o que a minha esposa quer. E aí as realidades elas não batem com as expectativas e aí vão surgindo as frustrações.
né? E é nessas frustrações que os nossos corações vão se envolvendo, nossas emoções se misturando, e a gente esquece o princípio: Deus tem que ser glorificado através das minhas emoções, Deus tem que ser glorificado através das minhas frustrações e das minhas decepções dentro do casamento, que vão existir, não tem jeito. Pastor Alex, e em relação aos filhos, quando dentro do casamento os filhos são dados mais prioridade aos filhos do que a relação conjugal, existe vai acontecer problemas dentro do casamento? Porque, tipo assim, deve se dar prioridade dentro do casamento em relação ao conjugal, na visão bíblica? Ok. Quem é a prioridade do casamento para o pai ou para a mãe, para o esposo e para a esposa? O cônjuge. Uhum. Porque a aliança, ela é entre marido e mulher. Ela é entre marido e mulher. Não existe aliança entre pais e filhos. Os filhos, eles são frutos dessa aliança. Os filhos são frutos da aliança do marido e da mulher. Mas eles não são aliançados com os pais. A Bíblia diz que eles são como flechas. E eles vão sair de casa. E quem fica são os pais. É marido e mulher que fica dentro de casa. Então, as pessoas, elas ficam, principalmente mulher, que é muito sentimental, né? Elas ficam assustadas quando eu digo assim, olha, imagina que você está num passeio de barco, esse barco afunda, ele vira, e você só tem tempo de salvar uma pessoa. Eu, Alex, só tenho tempo, só vou conseguir salvar uma pessoa. Quem que eu salvo? Minha esposa ou meu filho? E lógico que as mães, elas vão dizer o quê? Salve o filho. Só que eu digo não. E é interessante porque as pessoas costumam trabalhar aquilo que é lógico, né? O que é lógico? Mas se você salvar sua esposa, você pode ter outros filhos. Mas a razão não é essa. A razão de eu salvar a minha esposa é exatamente por causa da aliança que eu tenho com ela. Ela é a primazia na minha vida. E eu tenho que salvá-la como Cristo salvou a sua igreja, como Cristo salvou a sua noiva. Ele é o meu referencial. Eu sou prioridade na vida de Jesus Cristo. Ele morreu em meu lugar. Ele me salvou. Então, a minha esposa, ela é prioridade para mim. Então, se eu tiver de salvar a minha esposa e um filho meu, eu vou salvar a minha esposa. E dentro de casa, filho não deve ter prioridade sobre hipótese alguma. Um pai não pode escolher um filho em vez da mãe. E a mãe não pode escolher o filho em vez do pai. Porque isso enfraquece o casamento. E isso aqui eu já peguei vários casos de casais em crise, por quê? Por causa dessa coisa da preferência pelo filho, em vez de preferir o cônjuge. E uma coisa que é interessante é que os filhos, eles sabem disso. E se eles perceberem que eles estão ganhando esse espaço, eles vão usar isso em favor deles. Então, se o meu filho percebe que a minha esposa ou que eu dou prioridade aos meus filhos, eles vão me colocar contra a minha esposa. Porque minha esposa vai dizer uma coisa e eles vêm para mim, eu vou dizer assim, não, pode ir lá, né? Eu vou dizer, faça. Não tem problema não. Não, sua mãe não manda nada aqui não, quem manda sou eu. E ele vai percebendo isso. E eu vou fortalecendo a autoridade dele dentro de casa e vou enfraquecendo a autoridade da minha esposa em relação aos filhos, que é o que acontece muito. Porque se o filho percebe que a mãe tem preferência por ele em vez do pai, ou o pai tem preferência pelo filho em vez da esposa, ele sabe disso e ele vai usar isso para ele, em benefício dele, e isso vai gerar crise dentro do casamento, mas não tenha dúvida nenhuma. E muitos casamentos estão acabando por causa disso, porque estão colocando os filhos em primeiro lugar. Filho está em último lugar. Prioridade é o esposo, prioridade é a esposa. Eu costumo brincar quando eu dou palestras para casais, eu disse, olha, se junta, vocês estão numa guerra. Então vocês não podem soltar a mão. É só um menino, mas esse menino, ele é capaz de destruir o casamento de vocês. Ou vocês dão as mãos e vão enfrentar esse moleque junto, e vão bater de frente com ele junto, porque sozinho vocês não conseguem. Não adianta. E aí vai chegar uma hora que você vai desistir.
E é só você ver a história. Quantos maridos já saíram de casa por quê? Porque a mulher não dá prioridade para o marido. Mas é o que acontece? Quando o filho cresce, chega na adolescência, começa a dar trabalho, aí a mãe vai atrás de quem? Do marido. Ah, mas ele também é seu filho. E aí o marido diz o quê? É engraçado que quando eu quis contê-lo, quando eu quis discipliná-lo, quando eu quis ser pai, você não deixou. E o nosso casamento acabou exatamente por causa disso. Aí agora aquele que cresce e está te dando dor de cabeça e trabalho, agora eu já sou pai dele, agora ele já é meu filho e eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então você vê, isso é fruto do quê? Fruto exatamente de pais que romperam essa aliança em detrimento dos filhos. E os filhos, eles vão acabar com o casamento. Eles sabem fazer isso com maestria, não tenha dúvida disso. Interessante, pastor. E falando justamente de filhos, como é que a Bíblia ensina a prática da disciplina de filhos de forma saudável e amorosa, evitando esses extremos de autoritarismo excessivo ou de permissividade total? A gente tem visto muito isso, né? Pais permissivos, o filho faz o que quer, ou aquele pai que já parte para o extremo, né? Como é que a Bíblia, como lidar biblicamente com isso, disciplinar biblicamente? Deuteronômio 21:18, ele vai trazer uma regrinha para nós, né? Ele vai dizer que primeiro nós temos que conversar com os nossos filhos. Então, o primeiro critério para nós na educação dos filhos é estabelecer limites, deixar as regras bem claras, né? Uma filha minha chega aqui no meu escritório, ela pega um livro desse, rasga, risca, aí eu chego aqui, pá, dou a sola nela, cinturão. Mas em momento algum eu disse para ela, olha, você não pode mexer nesses livros. Como que ela ia saber disso? Por que a criança mete o dedo na tomada? Porque ela não sabe que não pode. Agora, quando vai com a primeira... Olha, não meta o dedo aí, porque se você meter o dedo aí, você vai levar um choque. Então, a gente vai estabelecendo regras. Esse é o primeiro critério. As regras, elas precisam ficar bem claras dentro da casa. O que uma criança pode e o que ela não pode. Aonde ela pode entrar, aonde ela não pode entrar. Né? Sabe aquela coisa da porta fechada? Aqui em casa isso funciona muito bem. Eu tenho 3 filhos, né? E então, se a porta do meu quarto estiver fechada, eles não entram. Porque eles foram, qual é a regra? Primeiro bata na porta e eu vou dizer pode entrar, ou eu vou dizer não pode entrar, e você só vai entrar quando eu disser pode entrar. Então isso é regra. Então a casa, ela tem que ter regras. Então, o primeiro ponto, biblicamente, Deuteronômio 21:18, você estabelece regras. Quando a gente está lendo, ensina a criança no caminho que deve andar, Deuteronômio capítulo 6, tu inculcarás ao teu filho assentado no caminho e tal, aquele negócio todo. Então, é o inculcar, é o ensinar as regras. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reforçar a regra. Então, esse filho, ele quebrou a regra, ele já sabe da regra. Bom, mas ele pode esquecer essa regra. Então, eu vou lá, eu já lhe falei uma vez, vou lhe falar a segunda vez. Vou lembrar a regra para você. Qual é a regra? Não pode entrar aqui, não pode mexer aqui, você não pode fazer isso. Repetir a regra. O ponto para nós é quantas vezes se repete a regra. Né? Eu conheço pessoas que assim, eu só falo 3 vezes. Na quarta, eu digo, isso é um problema. Sabe por quê? Porque você está condicionando o seu filho a ficar sem vergonha 3 vezes. 3 vezes ele pode errar e não vai dar nada nele. Porque você já falou para ele, olha, eu só falo 3 vezes. E aí ele já sabe. Então ele vai te testar até 3 vezes. Então o ideal é que você não tenha regra. Você pode, na segunda, passar para o próximo estágio. Eu gosto de repetir a regra. Né? Eu acho que é importante fixar e sempre perguntar, você entendeu agora a regra? Entendi. Bom, a partir daí, pode ser na terceira, na quarta, na quinta, a gente entra no campo da disciplina. E essa disciplina nunca é a vara. Né? A disciplina ela pode ser qualquer coisa. Hoje, tirar
um videogame, tirar o celular, tirar um stream que ele gosta de assistir, né? Aquele aniversário que ele iria não vai mais. Então você vai disciplinar. Agora, se ele continua, aí Provérbios fala sobre o filho quanto mais. Nesse caso é que entra a punição. Por quê? Porque a vara, biblicamente, ela não carrega caráter instrutivo. Ela carrega caráter punitivo. Essa é a diferença. Então, eu sempre gosto de falar do sistema penitenciário. Por que o nosso sistema penitenciário não funciona? Porque ele não é punitivo. E se ele fosse punitivo, as pessoas, quando saíssem de lá, não iam querer voltar nunca mais para lá. É só a gente lembrar da nossa infância. Quantas coisas a gente deixou de fazer e teve vontade de lembrar, rapaz, mas se eu fizer isso, meu pai descobrir, meu amigo... Arranca os coros. Taca pra 10, a gente leva sozinho. Né? Por quê? Porque a vara ela é punitiva e ela deve trazer medo. Então, olha a punição de Deuteronômio 21:18 para o filho que foi ensinado a lei, foi repetido, ele foi castigado, mas ele continua rebelde. Diz o quê? Ele tem que ser punido. Só que a lei de Deus dizia o quê? Qual era a punição para esse filho rebelde quanto mais? A morte. A lei mandava matar esse moleque. Então, os pais pegavam o filho, levavam na entrada da cidade para os anciãos, e os anciãos e todos os homens da cidade apedrejavam esse filho até que ele morresse. E aí a lei de Deus vai trazer duas instruções interessantes. Primeiro, para remover o mal do meio de ti. Segundo, para que haja temor em Israel. Então, a punição, a vara, ela serve para quê? Para remover o mal. E segundo, para que haja temor. Então, quando meu filho pensar em praticar ou fazer alguma coisa, ele vai lembrar da dor, que eu acho que todos nós lembramos da dor, né, que a gente sentia quando apanhava. Eu lembro das palmatórias do meu pai. Uma vez eu perguntei para ele, pai, como que era aquela tabela lá, palavrão, 2 palmatórias, quando respondia 3 palmatórias, quando brigava na rua, 4 palmatórias. Ele disse assim, meu filho, não sei, essa tabela eu criava na hora da minha cabeça. Eu só sabia que tinha que dar palmatória em vocês e eu dizia, hoje vai ser tanto, né? Mas quando eu lembro, né, da dor, e meu pai tinha uma escova de dar brilho no sapato social dele, aquelas escovas de madeira pesada, meu irmão. E aquilo doía, e ele dizia assim, se tirar a mão, vai levar a outra. E você tinha que deixar a mão. Então, a minha mão até coça agora, só de lembrar. Só o psicológico, a mão coça. Então, a vara, ela carrega esse sentido, mas a vara, ela é a última instância. Eu costumo dizer que a vara, ela funciona como uma espécie de STF da educação dos filhos. É a última instância quando você vê que não tem mais jeito. E aí, entender que a vara, ela não carrega o conceito ou a característica de agressão. Nós não estamos aqui fazendo apologia à agressão. Mas quando eu estou lendo Provérbios tem mais de 20 citações sobre a vara, vai trazer algumas características. A vara remove a estutícia do coração do filho, a vara remove a alma do filho do inferno, olha só que coisa interessante. A vara remove a alma do filho do inferno, a vara remove a rebeldia do coração de um filho. Então a vara, ela tem sua finalidade, então não é bater por bater. Né? E uma coisa que é interessante, a gente perceber o aspecto didático da vara. Por que que não é saudável você ter um cinto dentro de casa? Né? Por que que se fala da vara? Exatamente porque a vara ela ficava no quintal da casa do judeu. Então o judeu ele ia lá na árvore, com a facazinha dele, tirava um galho, limpava para tirar todos aqueles nozinhos que os galhos têm, deixava bem limpinho. Enquanto ele estava fazendo isso, ele estava acalmando o seu coração para que a disciplina ela surtisse efeito. Quando a gente pega um filho na raiva, e aí você vai para o seu quarto, aí você vai lá no guarda-roupa, pega o cinto com raiva e pega esse moleque e começa a lapiar ele. Essa disciplina ela não vai ter efeito.
E eu escuto muitos pais falarem, pastor, mas o meu filho apanhou demais e olha o que ele se tornou hoje. Tá, mas como que você fazia isso? Ah, não, eu mandava ele pro quarto e descia a ripa nele. Não, aí que tá o problema. Você fazia com raiva e aí você não conseguia mostrar pro seu filho por que ele estava apanhando. Porque aí eu vou construir, olha, você lembra, eu falei a regra, eu repeti a regra, eu lhe adverti, se você continuar, você vai ficar em castigo. Você continuou rebelde quanto mais. E eu disse, se você continuar, nós vamos agora para a última instância, que é o uso da vara. Então, tudo isso agora eu estou fazendo antes de disciplinar o meu filho, antes de punir o meu filho. Então, eu vou dar ali 1 ou 2 lapadas de cinto nele, né? E pronto. E eu vou mostrar para ele, olha, você pecou contra o Senhor, você quebrou o mandamento, você pecou porque você fez isso, porque você chamou um palavrão, porque você desprezou seu amigo, porque você roubou na escola, porque você mentiu. Então eu vou mostrar para ele qual foi o pecado que ele cometeu e todo o caminho que ele trilhou para chegar lá. Então isso tem que ser feito com o quê? Com um coração muito em paz. Pastor Oreb Quaresma, ele disse uma vez uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, a disciplina de um filho é um culto. É um culto. Porque você vai se trancar com seu filho, você vai orar com seu filho, você vai ter um momento de confissão de pecado, onde seu filho vai confessar esse pecado ao Senhor, ele vai pedir perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu, você vai ministrar ao coração do seu filho. Então é um culto. Então não é a vara pela vara. Então, não é a surra, como a gente chamava, né? Lá em Macapá, a pisa. Você quer levar uma pisa, né? Não é a pisa pela pisa, né? Então, a vara, ela é didática. Por quê? Porque eu tenho que acalmar meu coração. Há um tempo atrás, meu filho cometeu um ato aqui em casa e aquilo me irritou tanto. E aí, o que eu fiz? Eu saí de casa. Eu fui caminhar. Meia hora, fui caminhar. Andando, orando ao Senhor, pedindo que Deus acalmasse meu coração. Porque se eu fosse para o quarto e simplesmente batesse nele, eu não ia conseguir ministrar para o coração dele. Então, é a necessidade de até mesmo na disciplina com o uso da vara, o aspecto punitivo, entender que esse aspecto punitivo tem que alcançar o coração do meu filho. Então, eu tenho que ministrar ao coração dele. E é por isso que é eficaz. Agora, bater por bater não vai funcionar. Realmente aí não funciona. Beleza, pastor. Eu acho que ficou bem claro para você com relação a essa questão da educação dos filhos, né? A questão da disciplina. Mas, pastor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos papéis que a Bíblia apresenta entre marido e mulher, né? Qual o entendimento, exatamente o entendimento bíblico sobre os papéis do marido e esposa no lar? E também como diferenciar a autoridade e a submissão na visão bíblica, né? São 2 perguntas aí. Então, antes da gente entrar nisso, eu preciso só trazer uma clareza sobre um discurso e uma narrativa que se criou hoje de que machismo e patriarcalismo é a mesma coisa, né? As pessoas costumam falar porque o patriarcalismo judaico, cristão, machista, bota tudo dentro de um saco só e dentro do copo do liquidificador bate tudo e sai aquela loucura lá. Bom, machismo é uma coisa, patriarcalismo é outra coisa. E a gente precisa diferenciar primeiro isso. Por que são distintos? A trilogia patriarcal, ela não se encaixa na trilogia machista. Nós temos pelo menos 3 alicerces do patriarcalismo. No que se sustenta um patriarcalismo bíblico? Amor, proteção e provisão. Amor, como Cristo amou a sua igreja. É como o homem tem que amar a sua esposa. Agora, me mostre uma cultura machista que um homem é ensinado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não existe. A cultura machista, o homem está comprometido só com ele, com o bem-estar dele. Ele vive para ele. Me mostra uma cultura machista
aonde ele está preocupado com a provisão da sua casa. A Bíblia fala do suor do teu rosto comerás, e fala isso para o homem. E proteção. E aqui eu estou falando de proteção emocional, proteção material, no caso de sustento, e de proteção física, no caso de ameaça. Então eu tenho responsabilidade. E aí uma coisa interessante que as pessoas não entendem é por que é papel do homem tomar a decisão. Não é papel da mulher. É porque a mulher ela é incompetente, burra, incapaz, ela não presta para nada. Não. Quando a Bíblia diz que o homem é que toma a decisão dentro da sua casa, isso tem a ver com o patriarcalismo no que tange a proteção. Por quê? Porque a mulher ela é emoção. Muita emoção. Você vê, o casal discute, o marido com meia hora tá de boa. Ele tá lá, meu bem, cadê a chave do carro? Minha filha, você viu minha carteira? E a mulher tá lá com a cara desse tamanho, ela vai dormir com cara feia, ela acorda com raiva. Por quê? Por causa da carga emocional que ela tem. Mulher é um pote de sentimento. Mas entenda, quem criou assim? Deus. O homem, ele é razão. Homem é razão. Então, quando a Bíblia diz que o homem toma a decisão, e o modelo patriarcal ele trabalha com esse conceito, é exatamente porque Deus deu estrutura para o homem lidar com a pressão. Então, eu digo assim, imagina que uma mulher toma uma decisão, e for uma decisão errada, e essa decisão leva, então, à falência financeira dessa casa, e eles precisam vender a casa deles. Como que essa mulher emocionalmente vai lidar com isso? Ela nunca vai se perdoar por isso. Essa mulher vai trabalhar com sentimento de culpa, de fracasso. Ela vai olhar para a casa dela agora, talvez morando de aluguel e de favor, e ela nunca vai se perdoar pelo erro que ela cometeu. Essa mulher vai entrar em depressão, porque ela é emoção. Agora, se um homem toma uma decisão e ele precisa vender a casa dele, esse homem vai ficar triste. Mas você acha que esse cara vai passar a noite acordado? Não, ele vai dormir a noite todinha. E quando ele acordar, ele vai dizer o quê? Cara, eu vou trabalhar para comprar outra casa, pronto. Já está feita a besteira, não tem mais como consertar. Essa aqui está perdida, mas eu posso comprar outra. Olha a diferença. Isso é proteção. O patriarcalismo, ele protege a mulher. É totalmente diferente do que a narrativa do movimento feminista, ele ensina. É por isso que eu tomo decisões, eu estou protegendo a minha esposa. E se der errado, pode jogar nos meus peitos. Quando Deus desce lá no Éden, ele vai procurar quem? Adão. Ele não vai procurar Eva. Quem fracassou no jardim foi Adão. Adão não protegeu Eva. Porque Eva foi tomada emocionalmente, sentimentalmente, pela serpente. Adão era para ter protegido Eva. Então, quando Deus chama Adão, e é por isso que a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, não foi por uma mulher, foi por um homem. Por causa de Adão. Por quê? Porque ele não protegeu a sua esposa. Então, Deus vai tomar satisfação com quem? Com Adão. Então, o patriarcalismo, a função bíblica é amar, proteger e prover. Proteção física é tudo. É tudo. É o homem que leva o carro para a oficina, porque a oficina não é ambiente para mulher. É o homem que vai no posto encher o pneu do carro, abastecer o carro, porque não é um ambiente para mulheres. Isso é papel do homem. Isso é proteção. Então, isso aqui é o papel do homem. Amar, proteger e prover. Provisão de tudo, né? Da sua casa. Então, por que a Bíblia diz que a mulher tem que estar dentro de casa? Isso é proteção. Isso é proteção. Está muito claro, é só você dar um Google aí, pergunta para a IA, aí, inteligência artificial, quem é que sofre mais de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, bipolaridade? São mulheres. Por quê? Porque as mulheres saíram do seu ambiente de proteção para encarar o mundo para o qual Deus não as criou para isso. Por isso que Deus fez o homem razão. Porque ele sai para caçar.
Ele enfrenta o elefante, ele enfrenta o leão, ele enfrenta o jacaré e ele traz a caça para dentro de casa. Agora a mulher vai cuidar. Ela não precisa estar caçando, porque Deus não deu essa estrutura para a mulher. Deus deu essa estrutura racional para o homem. Então isso é papel masculino. Função feminina é estar dentro de casa, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos. As pessoas costumam falar da mulher de Provérbios. Ah, mas a mulher de Provérbios, ela negociava um terreno e vendia. Beleza. Então, se você quer tomar a literalidade da mulher de Provérbios, ela só pode ter uma profissão, ser corretora de imóvel. Pronto. Né? Porque já que ela avaliava um terreno e vendia, então ela só pode ser corretora de imóvel. Porque é uma ignorância. Quando diz que a mulher de Provérbios ela negociava, está tratando do aspecto da economia da mulher. E isso é muito perceptível, eu vejo aqui em casa. Minha esposa não deixa eu ir para o supermercado. Porque ela diz assim, vá comprar uma lata de milho verde. Meu amigo, eu chego no corredor, pega a primeira. Tem lá 10 marcas de lata. Moço, tu acha que eu vou olhar lata por lata? Aí tem uma lata lá de R$ 3,49. Aí a outra é R$ 3,47 por causa de 2 centavos. Rapaz, eu vou perder tempo, vou nada. Aí quando eu chego em casa, ela diz assim, é por isso que eu não gosto, porque só compra o mais caro. Não, não é que eu escolho o mais caro, é porque geralmente o mais caro é o que aparece primeiro aos meus olhos. Agora a mulher não, ela economiza 1 centavo, ela economiza 2 centavos, e ela vai em outro supermercado, esse aqui tá muito caro, ali no outro tá mais barato, né? Então, isso é economizar um terreno e vender. Mas ninguém quer ser a mulher de Provérbios que acorda 4 horas da manhã para preparar o café para o marido, não. Essa mulher de Provérbios ninguém quer ser, porque hoje eu escutar, meu marido é um homem muito bom, eu saio para trabalhar, ele vai trabalhar, ele mesmo faz o café dele, ele mesmo se vira e eu fico dormindo. Não, cara, teu marido não é um marido muito bom. É você que como esposa não presta. Porque você deveria acordar junto com ele. Enquanto ele está tomando banho, se arrumando, você está preparando o café dele. Quando ele sair do quarto, a mesa está pronta, a garrafa de café está lá em cima, o leite está lá, a manteiga, a bolacha creme crack, né? Tá tudo lá, a xícara para ele tomar o café, tá tudo lá prontinho. Diz, tá aqui, meu bem, tá aqui, meu amor, sente, tome seu café, pronto. Essa mulher de Provérbios que acorda de madrugada para fazer o café dos filhos do marido, ninguém quer ser, só quer ser a que negocia o terreno. A mulher de Provérbios que prepara a roupa para os seus filhos para o frio, ninguém quer ser essa mulher. Quem é a mulher que sabe hoje pregar um botão? Quem é a mulher que sabe fazer um tricô, um crochê, um bordado num pano, usar uma máquina de costura? No nosso tempo, a gente comprava aquelas calças que as pernas davam dor da gente, a mãe da gente vinha, cortava, dobrava, costurava, passava o ferro quente para dar aquele vinco na bainha lá da calça lá embaixo. Quem é a mulher que sabe fazer isso hoje? Não sabe. Então, a mulher... Aí você assim, pastor, tá, você está usando a mulher de Provérbios. O que Tito fala? Que a mulher que trabalha fora de casa, ela traz vergonha para o evangelho, Tito capítulo 2. Ensine as mais novas a serem boas donas de casa, amar os seus maridos e seus filhos, e para que não tragam vergonha para o evangelho. Então, a mulher que está fora de casa está trazendo vergonha para o evangelho. Mas o salmista ele vai dizer que o homem ele sai para trabalhar, o homem, ele diz assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, e aí ele fala do homem que sai para trabalhar, e a sua mulher no interior da sua casa. Olha só que coisa interessante. Quem é o homem bem-aventurado? É o homem que tem a sua mulher no interior da sua casa. Não é o homem que tem a sua mulher fora de casa trabalhando. Mas o problema é que o conceito de sucesso ele foi mudado. Então a pergunta que eu faço para as mulheres hoje é: você quer ser bem-sucedida perante a sociedade ou bem-sucedida perante a sua casa? Porque Provérbios diz que o marido e os filhos louvam a sua esposa. Ela é louvada pelo marido, pelos filhos e pelos amigos do marido. Provérbios diz lá em Provérbios 31 que essa mulher ela é tão perfeita
né? Ela é tão boa esposa e tão reconhecida que esse marido é bem-vindo na roda dos amigos. Então, olha só a importância de uma mulher. E quantas mulheres, eu conheço muitas pessoas que dizem, cara, eu vou convidar o fulano por ele, mas a mulher dele é muito chata. A mulher dele estraga o ambiente, a mulher dele é enjoada, a cara dela já é um entojo, é um enjoo só. Tudo ela reclama, ela não ri, ela faz questão de ser antipática. Eu conheço um monte de marido assim. E a gente, às vezes, tem até vontade de perguntar, rapaz, não sei como é que tu aguenta uma mulher dessa, mas a gente não pode perguntar porque é nosso amigo, né? E a gente tem que respeitar a mulher do nosso amigo. Então, o papel bíblico do homem, prover, amar e proteger. Papel bíblico da mulher, respeitar o seu marido. Eu não gosto da palavra submissão, de Efésios 5. Eu entendo que a palavra grega que a gente tem ali não é submissão, mas é respeito. Então, a mulher deve respeito ao seu marido. Ela deve honra ao seu marido. Né? E se submeter no sentido de reconhecer a autoridade dele. Eu não conheço, meus irmãos, não conheço nenhum casal que veio para o aconselhamento bíblico e que eu ensinei isso. Eu já aconselhei casais de estarem com um documento já papelada correndo por divórcio. E ensinamos isso. Um homem patriarcal e uma mulher bíblica. E eles entenderam isso, aplicaram isso dentro do casamento. Estão casados até hoje. Porque não existe outra fórmula. Não existe. Deus criou de forma muito plena e perfeita. Homem é razão, mulher é emoção. E é importante esse equilíbrio, porque só razão não resolve. E só emoção também não resolve. Então, um traz equilíbrio para o outro. O homem traz o equilíbrio da emoção para a mulher e a mulher traz o equilíbrio da razão para o homem. Né? E foi Deus que fez assim, exatamente porque é assim que dá certo. E é assim que funciona. Então, eu tenho que entender biblicamente o papel do homem, o papel da mulher, né, dentro dessa perspectiva aí. É engraçado, pastor Alex, o senhor falando a respeito do papel da mulher. Como a gente trabalha com internet, então às vezes a gente está mexendo lá. Eu comecei a perceber nesses últimos tempos muitas mulheres falando na internet que estão largando suas vidas de empresária, de grandes líderes de empresas, suas atividades fora de casa, né, de trabalho, porque elas não aguentavam mais e elas abriram mão disso, foram para dentro de casa e falam assim: eu prefiro cuidar do meu marido, dos meus filhos, e eu quero viver assim. Como é que é? Esposa troféu. Eu vi esses termos hoje, esses dias eu ouvi isso. Nós fomos no shopping comprar uma roupa, e aí minha esposa estava fazendo um cadastro, e a moça que atendeu ela disse assim: qual a sua profissão? Ela disse: não, eu sou dona de casa, eu sou do lar. E ela olhou para minha esposa e falou assim: eu já falei pro meu marido, meu sonho é ser uma esposa troféu. Foi a primeira vez que eu vi esse tema. Você falou, agora eu lembrei. Meu sonho é ser uma esposa troféu. Mas você entende, você falou uma coisa interessante. Esse é o desejo de toda mulher. A mulher não foi criada para trabalhar fora de casa. Deus não deu estrutura para ela viver fora de casa. E você quer ver o contrário? Bota o marido dentro de casa. Se a mulher disser assim: olha, eu vou passar um dia fora, bota esse homem dentro de casa para lavar, cozinhar, passar, cuidar de menino, fazer dever de casa, dar banho. Um homem não dá de conta, não. Ele não dá de conta. A mulher chega, a casa tá de cabeça para baixo, o menino tá sujo, entendeu? A gente chamava, né, aqueles cordão no pescoço, que dizia: o fulano tá de cordão, né? Aquela sujeirinha aqui no pescoço. Menino, é cordão aqui, é no sovaco, cada... obra do corpo, pode ir lá que tá tudo sujo. Um homem não dá de conta de cuidar de uma casa, rapaz. É um negócio interessante. Minha esposa sai e diz assim: olha, tem uma panela de feijão no fogo, com meia hora tu desliga. Eu venho pro meu escritório, daqui com meia hora ela me liga. Tu desligou o fogão? Eu disse: eu já tinha esquecido. Se ela não liga, ia queimar. Moço, como é que essa mulher tá lá, não sei aonde, pensando numa panela de feijão? Eu tô aqui a 5 metros da panela de feijão e não lembro dessa panela. Olha, isso é Deus. Deus que cria assim.
Porque essa mulher consegue colocar 4 panelas no fogão e ela vai estender roupa, ela vai passar roupa, ela vai dar banho em menino, mas ela não esquece da panela, moça. É um negócio incrível. E ela dá de conta de tudo. Você percebe? Deus, ele criou estruturas perfeitas. Estrutura emocional, estrutura física, estrutura biológica. Para o homem estar fora de casa, ser o guardião da sua casa, e essa mulher está dentro de casa, trabalhando para o bom funcionamento da sua casa. Agora, olhe para a sociedade. Faça um retrospecto da sociedade da década de 80, da sociedade da década de até 90, metade ali. Nós tínhamos uma sociedade respeitosa, onde meninos de 8, 9 anos respeitavam os mais velhos, e eram chamados de senhor e de senhora. Nós somos do tempo que hasteava a bandeira e cantava o hino nacional com a mão no peito, né? Na segunda-feira, professor entrava na sala de aula, a gente ficava em pé. Diretor entrava na sala de aula, a gente ficava em pé. Hoje você está vendo aí o que acontece. Isso é o resultado do quê? Da ausência da mãe de casa. A sociedade está mostrando isso. Infelizmente, remover o homem da centralidade de uma sociedade é pedir o fracasso dessa sociedade. É só olhar para a nossa sociedade, gente. É só olhar dentro das nossas igrejas. O mundo clama por homens. Mulheres clamam para que seus maridos sejam patriarcas dentro da sua casa. Minha casa vive esse modelo patriarcal. E as pessoas podem pensar, nossa, a esposa do pastor Alex, ela é oprimida, deve ser uma mulher triste, deve ser uma mulher, né, com autoestima baixa. Cara, pergunta para minha mulher se ela quer trabalhar fora. Ela não quer. O negócio dela é, acabou o gás, te vira. Pronto. Essa preocupação não é minha, né? Ela não quer nem saber, ela só diz, acabou o gás. Você acha que ela vai se preocupar com isso? Não. Ela não vai se preocupar com isso, não. Diz assim, tem que pagar tal coisa lá no colégio dos meninos. Te vira. Moça. Negócio, eu até brinco com ela, eu digo assim, olha, o seu negócio é que você aprendeu um verbo que você deveria esquecer eles às vezes, que é o verbo comprar. Você só abre a boca para dizer, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar isso, tem que comprar não sei o quê. Moça, aprenda outro verbo, né? Me ajude também, porque só esse verbo não tem quem aguente. Mas você entende essa estrutura dada por Deus? Isso é plenitude da criação. Deus deu estrutura física, emocional e biológica para homem e mulher, para que cada um esteja dentro do seu ambiente específico. O homem macho, lá fora, do barro, né? Eu gosto da analogia do barro, porque o barro é aquele que compra o material de construção, coloca na tua calçada areia, brita, barro. Vai cair uma chuva. Você vai perder a areia, porque a água da chuva vai levar toda a tua areia, vai fazer a pedra, a brita, escorrer, mas o barro vai continuar lá. Ele vai resistir a sol e a chuva. E ele vai levar pancada, e o pedreiro vai lá e joga esse barro, e dá com pá, com enxada, joga na parede, cai, ele vai lá, junta de novo, até esse negócio ficar em pé. É isso aqui, o barro, ele carrega essa analogia. O homem foi criado do barro para levar pancada, para lidar com os desafios do mundo caído fora. E a mulher, ela foi criada da costela para ser protegida. E ela está protegida onde? Dentro de casa. Então, eu conheço também, o irmão falou, eu conheço várias mulheres e esposas que abandonaram a salários altíssimos para ser dona de casa e diz assim, eu não quero voltar mais para aquela minha vida nunca mais. Nunca mais. Porque a Bíblia ela é muito plena. Né? Ela é muito plena. Agora, o movimento feminista trabalha com o conceito de libertação. O movimento feminista é um movimento escravizador. Se tem um movimento opressor, não é um movimento patriarcal, é um movimento feminista. Ele é opressor, porque ele impõe sobre a mulher um fardo sobre o qual Deus não a criou para suportar, que é a igualdade. Nunca vai ser igual. Eu não tenho nem juízo para assistir futebol feminino, porque a Marta nunca vai ser um Neymar na vida.
Então não tem como ela ganhar o salário do Neymar, porque ela nunca vai jogar o futebol do Neymar. Uma mulher nunca vai ser um homem. Não adianta, gente. Ela pode até fazer, mas ela não foi criada para tudo. Existe sim profissão de homem, existe profissão de mulher. Trabalho pesado é o homem que faz. E isso não é demérito para a mulher. Isso é proteção. Isso é proteção. Então, eu saio com meus filhos, quando tem sacola para carregar a mochila, é eu e meu filho que carrega. A regra aqui em casa é o quê? Aonde tem homem, mulher não carrega peso. Onde tem homem, mulher não faz força. Ah, o senhor está desprezando. Não estou desprezando não, filho. Eu estou protegendo. Eu estou zelando. Por que essa mulher tem que fazer força carregando o sofá se Deus deu ao homem mais massa muscular do que para uma mulher? Por que ela tem que se lascar lá se eu estou em casa? Então isso é proteção, isso é cuidado, isso é zelo com a mulher. E isso é muito bonito. Isso foi criado por Deus, né? E o movimento feminista, ele destruiu essa beleza do lar, de como Pedro fala lá em 1 Pedro 3,7, tratar a mulher como parte mais frágil. Né? Olha que coisa bonita. E quando ele diz parte mais frágil, ele não está depreciando a mulher. Pelo contrário, ele está dizendo, você tem que proteger essa mulher. Então, Deus te deu características para que você guarde essa mulher, para que você proteja essa mulher, para que você poupe essa mulher. Então, é você que tem que fazer mesmo, é você que tem que pintar a casa, é você que tem que bater a massa, é você que tem que lavar o carro, é você que tem que carregar peso, e isso é cuidado de Deus, porque a Bíblia diz, trate ela como parte mais frágil. Né? Olha, isso é muito bonito. A Bíblia, ela tem um cuidado, um zelo com a mulher muito grande. Então, não tem como você olhar para as Escrituras e dizer assim, a Bíblia é machista. Não, a Bíblia ela é patriarcal. Mas o patriarcalismo, ele aponta para todo um cuidado, um zelo com essa mulher. Né? Aquele cristal mesmo que a gente tem que tomar cuidado. Né? Paulo vai falar, olha, você tem que santificar a tua esposa para apresentá-la pura, sem defeito, sem mácula. Né? O que é isso? Sem defeito, sem mácula. Exatamente não trazer sobre ela nenhum tipo de dor e sofrimento. Quantos maridos fazem suas esposas chorar? Né? Isso é fracasso. E a gente tem que aprender a lidar com essa carga emocional da mulher, nós homens, que é o nosso desafio. Né? Vamos brincar muito sobre essa questão de falar. Né? Vai para a reunião de pais, eu vou. Chega em casa, minha esposa diz assim, e aí, como é que foi a reunião? Foi boa. É exatamente assim. Né? Ela diz, mas você só tem isso para dizer? Eu disse, mas o que eu diga? Não, eu quero saber se o Carlos Eduardo está bem na escola. Tá. Mas só tem isso. Eu quero saber se as notas dele tão boas. Tá boa. Tá aqui o boletim, ó. Aí o boletim dele, olha aí. Tá, mas não tem mais nada para dizer. O comportamento tá bem comportado. Você percebe? Ela vai perguntando, ela vai buscando. Porque isso é ser homem. E a gente tem que ter paciência com isso. Então eu digo, olha, quando você for conversar com a sua esposa, cara, larga celular, larga tudo, puxa uma cadeira, senta, que ela vai falar 1 hora. E outra coisa, não fica estático, não. Interage, entendeu? Faz cara de surpreso, diz, é mesmo? Rapaz, não acredito, não. Foi mesmo? Gente, mas como é que a pessoa faz um negócio desse? Porque se você não interagir, ela vai ficar com raiva. Ela, tu tá me ouvindo? Ei, tu tá onde? Tu tá pensando em quê? Né? Porque ela quer atenção. Olha só, e nós somos chamados a dar essa atenção à esposa. Isso nós chamamos biblicamente de patriarcalismo. Se voltar para a mulher da minha aliança. Isso é muito bonito, gente. Eu digo, rapaz, aprenda isso. As mulheres aprendam a ficar dentro de casa e o contrário, as mulheres trazerem honra para o seu marido. Né? Olhar para ele e dizer, olha, esse é meu marido, a minha esposa brinca, né? Porque ela me chama de faraó. Então, muita gente já conhece, ela vem o faraó, né? Eu digo assim, olha, meu sonho era ser como Abraão, que Sara chamava Abraão de meu senhor.
né? 1 Pedro 3, e aí minha esposa diz assim, pois eu não vou lhe chamar de meu senhor, vou lhe chamar de meu faraó. Né? Então, esse respeito que a mulher dá ao marido, ela só ganha o seu marido. Né? Então, é o outro lado. Mulheres que dão honra ao seu marido, o melhor talher, o melhor prato, a melhor xícara, o melhor lençol, o melhor lugar do sofá. Isso é honra para o homem. Né? E isso não é opressão. Isso não é opressão, isso é reconhecimento de honra. Isso é reconhecimento de honra. E aí a gente volta para Provérbios, cara, esse homem, esse marido vai dar honra à mulher, os filhos vão dar honra à mulher, os amigos vão dar honra a essa mulher. Então é um conjunto de eventos. Agora, é muito bonito, né? É muito pleno isso daí, a maneira como Deus diz, olha, você tem que tratar a sua esposa assim. Né? E a maneira como a mulher deve tratar o seu marido também é muito pleno, é muito bonito. Então, quando a gente entende essas verdades, eu não quero saber de felicidade. A glória de Deus, para mim, vai ser a principal coisa, sabe por quê? Porque a gente começa a experimentar felicidade. Porque felicidade não se busca para o casamento. Felicidade é algo que acontece. Ela vai brotando. E como que isso acontece? Quando eu entendo o meu papel, quando a minha esposa entende o papel dela, eu ser um patriarca e ela ser essa mulher virtuosa de Provérbios 31, e quando a gente entende isso, cara, há uma harmonia dentro de casa. E aí você vai dizer assim, nossa, uma vez minha esposa até disse assim, às vezes eu fico até com medo de tanta felicidade, desse tempo que a gente tem vivido no nosso casamento, de acontecer alguma coisa e destruir isso. Eu disse, bom, só quem pode destruir isso somos nós mesmos. Eu deixar de ser esse patriarca e você ou buscar ser esse patriarca, né? E você deixar de buscar ser essa mulher de Provérbios. Então, só quem pode destruir isso somos nós mesmos, porque a felicidade ela é uma consequência. Então, é muito pleno, é absoluto, né? Eu sou muito feliz no meu casamento porque eu vivo isso. Eu digo para as pessoas, isso aqui não é discurso, isso aqui é prática. Né? As pessoas que caminham na minha casa, que andam na minha casa, sabem que a gente vive assim. E eu posso trazer vários casais para dar testemunho e dizer, olha, eu era assim, depois que eu entendi isso, eu apliquei isso na minha casa, o meu casamento ele é um novo casamento. Então é isso, homem e mulher é isso, é plenitude diante de Deus. Muito interessante sobre isso, né? Porque realmente é muito bonito, brilha meus olhos, porque hoje sou solteiro, né? Mas o entendimento correto sobre o que é o casamento cristão realmente é como apreciar um amanhecer, né? Muito bonito, né? Ver tudo isso, né? E outra coisa que eu estava me lembrando, que eu comecei a rir aqui, foi que o homem tem que sair, né, da casa e tem que trabalhar lá fora. Eu vi um cara falando assim sobre os homens que ficam na internet fazendo biquinho para pegar like, né? E o cara disse, rapaz, tome vergonha. Homem foi feito para bater massa e morrer na guerra. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. E, pastor Alex, e partindo para a próxima pergunta, a gente tem as igrejas, elas estão com, assim, uma taxa de divórcio muito grande, né? Em relação à membresia. Em qualquer lugar que a gente vemos que as pessoas estão com o seu segundo, terceiro, quarto casamento e são cristãos, né? Qual é o entendimento bíblico em relação ao divórcio? Será que Deus aprova? Será que Deus não aprova? Por que esse pessoal está se casando e se desfazendo como se estivesse trocando de roupa, sei lá o quê? Bom, vamos lá. Minha pergunta o programa já acabou, né? Não acabou não? Tem que responder essa pergunta? Então, tem uma pergunta mais fácil? Se o senhor achar que isso vai comprometer o senhor... Esse tema é um tema bem interessante. Eu vou colocar primeiro. A gente vai colocar primeiro nessa pergunta. Eu acho que a gente tem que ir para a criação. Eu sempre costumo dizer o seguinte: existe um modelo criacional. Tá? Tudo que vem depois do pecado é pecado. Então, quando Deus criou homem e mulher para ser uma só carne, no Gênesis não se tem o conceito de divórcio.
A criação não tem a possibilidade de divórcio. Deus não disse, quando Adão ele encontra Eva, ele diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso significa que eles são um. Então, a criação não aponta em lugar nenhum para o divórcio. E uma das coisas que nós temos que entender é que o divórcio, ele é consequência do pecado. Quando que surge o divórcio? Com o pecado. Bom, mas eu não fui criado por Deus, nem salvo. E o sangue de Cristo não foi derramado por mim para eu viver debaixo das consequências do pecado. Então, só no divórcio que eu posso pecar? Ah, mas você não pode adulterar, você não pode matar, não pode ver pornografia, não pode se drogar, não pode ser um viciado, não pode mentir. Tudo isso é pecado e tudo isso surgiu depois do quê? Do pecado de Adão e Eva. São consequências do pecado. O divórcio também é consequência do pecado. Então, da mesma maneira, como eu não posso matar, mesmo o assassinato sendo uma consequência do pecado, mas eu não posso matar, eu não posso roubar, mas o roubo surgiu com o pecado, mas eu mesmo assim fui chamado para não roubar. Eu não posso mentir, porque a mentira, ela surgiu com o pecado, mas eu não sou chamado para viver debaixo da influência do pecado. Eu também não posso me divorciar, porque o divórcio ele é consequência do pecado. O divórcio não faz parte do plano original de Deus. Agora, você vai lá para Mateus 19, Jesus é muito claro. As pessoas se divorciam por causa do quê? Da dureza do coração. E é interessante porque Jesus Cristo, ele leva aqueles doutores da lei para a criação. Olha, não foi assim desde o princípio. O que Jesus está dizendo? No Éden não tinha divórcio. No princípio não existia isso. Isso surgiu com o quê? Com o pecado. Ah, mas por que Moisés não... Olha, não ouviste, deixará o homem pai e mãe, se unirá e serão uma só carne? E aquilo que Deus uniu não separe o homem. O que Deus uniu? É uma aliança. É aliança de homem e mulher e não se quebra. É indissolúvel. Aí Jesus diz o quê? Vocês se divorciam por causa da dureza do vosso coração. Então, aonde é que está o ponto aqui? O ponto está na dureza do coração. E aí, o que gera essa dureza do coração? São as nossas emoções. Aí, de novo, a gente volta lá para o início da nossa conversa. Enquanto eu estiver pautando a minha vida a partir das minhas emoções e dos meus sentimentos, nenhum casamento se sustenta. Porque você quer ver uma mentira? Ah, o casamento é como uma flor que tem que ser regada todo dia. Cara, isso é besteira, isso é filosofia. É besteira. Casamento não é flor não, meu irmão. Entendeu? Não tem esse negócio de estar regando. Ninguém rega casamento. A gente acabou de ver. O que sustenta um casamento é o homem entender o papel dele e uma mulher entender o papel dela. Isso é que sustenta casamento. Agora, quando eu não quero, e aí eu endureço meu coração, e aí eu vou seguir o meu coração, e aí a Bíblia diz, sobre todas as coisas guarda o teu coração. E aí nós não guardamos o nosso coração, e aí eu estou comprometido com a minha felicidade, qual é o primeiro passo? Me divorciar. Mas aí a pergunta é, de quem é a culpa? É do outro? Não, é minha, porque eu endureci meu coração. Cara, Fábio Júnior casou 7 vezes, Gretchen 17. Nossa. Moço, será que Gretchen não vai achar o marido para ela, não? O problema sempre é o marido dela? O problema sempre é a esposa do Fábio Júnior? Não. O problema são os corações, que não guardaram o coração. Então o divórcio ele é só mais uma ação de se entregar às nossas emoções. Né? Por que se rouba? Porque eu tenho a necessidade e eu acho que eu mereço muito aquilo e eu quero e eu não posso ter, eu vou roubar.
Por que que eu mato? Eu mato porque fulano me fez mal e eu não acho justo o que ele fez comigo e eu estou sofrendo e eu vou lá e mato para acabar com o meu sofrimento. Por que que eu vou me divorciar? Porque eu estou sofrendo nesse casamento e eu não quero mais sofrer. Então você não tem compromisso mais nenhum com a glória de Deus. Então, a partir do momento que você se divorcia, e esse é o caminho que você adota, então você está comunicando para Deus: eu não quero viver para a tua glória no meu casamento. Eu vou viver para a tua glória no trabalho, eu vou viver para a tua glória na vizinhança, na faculdade, mas no meu casamento eu não quero glorificar a ti. Eu quero glorificar a mim mesmo. Então, o problema do divórcio é que nós estamos olhando para o casamento à luz do pecado. Eu tenho que olhar para o casamento à luz do modelo criacional. Tá? E isso em tudo na nossa vida. Eu não posso pautar a minha vida no modelo do mundo caído. Eu tenho que pautar a minha vida no modelo do mundo antes da queda. Porque aqui, esse é o meu referencial. Aquilo que foi criado antes do pecado. Foi assim que Deus criou. Né? Então é assim que tem que ser. Então é isso que nós buscamos para a nossa vida. Né? Então você pergunta, o divórcio ele é pecado? Ele é pecado. Por que ele é pecado? Porque ele fere o princípio criacional. O divórcio está comprometido com o quê? Com a dureza do coração, com o orgulho do homem e com as suas emoções. E maldito do homem que segue o seu próprio coração. Né? E fazer isso vai trazer consequências duras para a sua vida, né? E até mesmo, muitas vezes, para a sua própria alma. Então, por que se divorcia? Por causa da dureza do coração. E hoje as igrejas têm ensinado isso. Né? Se não der certo, as pessoas já casam. Não, se não der certo, separa. As pessoas já casam com essa mentalidade. Se não der certo, separa. Ou seja, é possível não dar certo? É possível. Mas por que não pensar que é possível dar certo? Há um caminho, há uma fórmula bíblica para dar certo. Agora, a fórmula bíblica, ela é um problema para nós, porque eu tenho que matar meu eu. Eu tenho que matar minha justiça. Eu tenho que matar meus sentimentos. Eu tenho que matar minhas emoções. E aí é muito difícil para a gente, é um desafio. Então, o que é mais fácil? Divorciar. É o caminho mais fácil. Então, vamos para o caminho mais curto, mais fácil, né? E cada um vai viver a sua vida. Então, divórcio é pecado? Sim, divórcio é pecado. Mas nós não estamos falando de pecado para condenação. Quem se divorciou vai para o inferno. Não estamos falando isso. Mas nós estamos falando que você está em pecado porque você quebrou uma aliança com Deus. Lembre-se, quem se casa vai lá no altar do Senhor e prometeu para Deus: eu só vou me separar quando a morte acontecer. Só quem vai me separar é a morte. Isso foi um juramento que eu fiz no altar do Senhor para minha esposa. Então, se eu me divorcio, eu estou em pecado diante de Deus. Por quê? Porque eu não estou cumprindo a minha promessa. A minha aliança, ela foi quebrada. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Eu não tenho direito de separar a união que eu tenho com a minha esposa. Eu não tenho esse direito. Minha esposa não tem esse direito. Por quê? Porque isso foi unido com Deus. E só Deus é que pode separar isso. E como que ele separa? Tomando para si um dos cônjuges. Só ele que pode fazer isso. O homem não pode fazer isso. Então, é pecado. O divórcio, ele é pecado aos olhos do Senhor. Muito bem, maravilha. Um assunto muito rico. Já estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. Muito esclarecedor. E também é um episódio que pede um novo episódio. E assim, de repente, a gente pode, se você gostou desse episódio, escreva embaixo aqui, eu quero a parte 2. Aí a gente conversa com o pastor Alex e aí a gente aprofunda mais esse tema. Mas antes de concluir, eu gostaria que o pastor indicasse alguns livros que falassem justamente do tema de hoje, para o nosso público. Tá, pastor? Tá, eu vou indicar uma obra que, para mim, é obra para pastor, conselheiro, líder de casais, para o próprio casal, né? Que é a obra do Andrés Kostenberg, da editora Vida Nova, Deus, Casamento e Família. Tá? Essa obra ela é muito, muito completa. Eu acho que ela consegue tratar de vários temas, vários assuntos dentro do casamento. Se você quer entender o casamento como aliança, por que o sacramento não é uma aliança, por que o casamento civil
não é uma aliança. A obra do Dr. Van Groningen com a esposa dele, A Família da Aliança, que é um livro publicado pela editora Cultura Cristã. Se você quer entender papel de homem e mulher de uma forma bem clara, bem didática, tem um livro do Dr. Augusto Nicodemos que eu recomendo para todo mundo, que é A Bíblia e Sua Família, da editora Cultura Cristã também, um livro muito bom. Inclusive, esse livro está esgotado, né? Esse livro, então aproveitar aqui e fazer o merchan, vai lá no nosso site, que a gente ainda tem algumas unidades dele, né? sabiocristão.com.br, a gente ainda tem alguns livros desse lá para vender. A Família da Aliança também está esgotado, né? A gente ainda tem algumas unidades disponíveis para venda também. Então, acho que essas 3 obras, Deus, Casamento e Família, Vida Nova, A Família da Aliança e A Bíblia e Sua Família, da editora Cultura Cristã, são 3 bons títulos para você começar a entender essa questão, né? Aí vai ter aquilo que é separado, que é papel de homem. Mas eu queria um livro sobre o papel do homem. Então leia O Homem Bíblico, do Stuart Scott, da editora Nuta Publicações. Para mulher, Esposa Excelente, Marta Pierce, editora Fiel. Então aí você está com uma boa literatura. Se você ler esse negócio aí e praticar, seu casamento está salvo até que um dos dois morra. Eita glória! Poxa, tá aí, você tem boas indicações e qualquer coisa é só entrar em contato com o pastor Alex lá pela Sábio Cristão. O Diogo vai colocar, o nosso editor, né, Diogo, vai colocar lá o... Tá aqui embaixo o endereço do site. Tudo aqui, tá, pastor? E a gente quer agradecer mais uma vez o senhor ter aceitado o convite e dizer que foi muito bom e de repente, numa próxima vez, podemos marcar uma próxima entrevista. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço mais uma vez, né? É uma alegria estar aqui com vocês. Esse tema é um tema que eu gosto demais de falar. A gente, se deixar aqui, a gente vai passar a semana todinha, porque, né, como eu digo, eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, tenho pesquisa nessa área há mais de 10 anos, é um tema que eu gosto muito e Deus tem me dado a graça de trabalhar em igrejas, em congressos, em eventos, conferências, né, para falar para casais. Então, é muito bom. É um assunto que eu tenho muita liberdade, me sinto muita vontade, né? Apesar das polêmicas, né? Essa questão do divórcio, novo casamento, essa coisa toda, mas eu acredito que há uma forma perfeita, que foi o modelo que Deus criou. O pecado deturpou tudo, mas a gente pode voltar à origem, né? A gente pode voltar ao padrão de Deus e isso é possível. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma alegria estar com vocês. Estamos à disposição, né? Sempre que quiserem a gente conseguir conciliar nossas agendas, vai ser sempre uma alegria estar com vocês aqui, com vocês. Show de bola! É isso aí. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar esse assunto tão importante e também se inscrever no nosso canal para dar aquela forcinha aí. E vamos dar um tchau então para o nosso público aí, Diogo. Tchau, tchau. Até o próximo programa.